Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Pronto, turma. A minha tela agora ela está espelhada aí no nosso material, tá bom? Na nossa tela, na verdade. A aula de hoje ela é muito leve, ela é muito tranquila e eu já adianto o seguinte: nós estamos finalizando, já encaminhando para a finalização desta unidade um, tá bom? E daqui a umas semanas nós vamos entrar na unidade 2. Isso significa então que nós já vamos completar, terminar, finalizar, concluir o nosso livro de atividades de produção textual, tá bom? Bem, a proposta de hoje, na verdade, é a seguinte: nós vamos conversar sobre o infográfico. Eu vou fazer algumas considerações sobre o infográfico e vou também fazer alguns comentários sobre as questões propostas, tá? O número de páginas do nosso conteúdo de hoje é um número bem pequeno, você vai fazer esse exercício de forma bem rápida, tá? Vai ser bem tranquilo mesmo, nada pesado, tá? E aí eu peço de você um pouco de paciência, porque em alguns momentos eu vou precisar ler alguns conceitos, mas eu vou explicar consecutivamente, ok? Nós temos o seguinte, então: incidência de raios no Brasil no infográfico. Primeiro, nós temos aqui uma palavra que é justaposta, né? Nós temos info, que vem de informação, e nós temos gráfico, que é uma outra palavra, né? Então, o que isso significa? Que é um gráfico informativo, tá? Vejamos. Você sabia? 50 milhões de pessoas, 50 milhões de raios caem todos os anos no Brasil, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 110 pessoas, em média, morrem no Brasil, anualmente atingidas por raios. Então, nós já fomos levados a um dado estatístico, e o infográfico ele vai ter essas informações primordiais, dados estatísticos, tá bom? Vamos ver aqui. O folheto virtual a seguir apresenta de forma de infográfico quem corre mais risco de ser atingido por um raio, onde e quando. Estude os dados e comente suas conclusões com um grupo de colegas. Vamos lá. Infográfico, mortes por raios no Brasil. Número de vítimas registradas. Vejamos bem, ó. Incidência de raios no Brasil: 50 milhões de raios caem todos os anos no Brasil. É muito raio, viu? A cada 50 mortes no mundo por raio, uma morte ocorre no Brasil. E aí nós temos o seguinte: nós temos aqui, ó, um mapa com os estados com mais mortes, tá? E aí nós temos aqui alguns dados de 2000 a 2014. Nós estamos vendo aqui, ó, o Amazonas, ele está no meio desses estados. Mas também tem. Enfim, observem a quantidade de estado aqui. Em seguida, nós chegamos aqui à parte de número de vítimas registradas, tá? Nós temos aqui um número no ano 2000, 2001, 2002 e assim sucessivamente. Veja que este infográfico ele traz informações voltadas à estatística, tá bom? Dados para que nós tenhamos, percebamos aqui a quantidade de pessoas e o ano em que os acidentes ocorreram, tá bom? Nós temos aqui o perfil das vítimas fatais, tá bom? Ó, por gênero, aqui nós temos uma porcentagem em relação aos homens, uma porcentagem em relação às mulheres, por faixa etária, por estações do ano, tá bom? As circunstâncias das fatalidades, por aí vai. E aqui nós temos um total de mortes. Nós temos então um total de 1.790 mortes. E isso, no caso, dado entre os anos de 2000 a 2014, ok? Depois nós temos o seguinte: escreva um texto expositivo traduzindo as informações do infográfico. Compartilhe sua produção com um colega para conferir e comparar os dados. E aí, turma, você vai precisar o seguinte: você vai precisar fazer aquela questão no caderno.
Mas é algo bem simples, você não precisa fazer algo 100% elaborado, tá? Porque o que vai nos interessar não vai ser essa produção específica, vai ser a que está no final da nossa proposta de hoje, ok? Depois nós temos o seguinte, ó, cuidados em dias de temporal. Nós vamos observar 6 imagens e 6 dessas imagens nós temos uma indicação aqui do que não é permitido. Apenas um é permitido, tá? Vamos começar daqui, vamos partir de cima para baixo, ou melhor, de baixo para cima, tá? Cuidados em dias de temporal. Nós temos aqui uma imagem de uma pessoa indo para a praia. Consequentemente, o que nós temos aqui como orientação é que nós não devemos fazer esta situação, tá? Nós não devemos arriscar dessa maneira. Depois nós temos a imagem de uma bola. O que nos diz aqui é que não é permitido jogar bola em vias públicas, naturalmente, em dias de temporal, tá? Nem entrar na água em relação à praia, tá? E nem jogar bola. Depois nós temos uma terceira imagem, tá? Veja aqui, ó. A terceira imagem é de um computador. Tá bom? Ligado à tomada. Também não é permitido em dia de temporal. Nós temos outra imagem também, ó, de uma árvore a céu aberto, naturalmente. A indicação aqui é que você não fique embaixo de árvores no dia de chuva, tá? No dia de temporal. E aqui vale uma curiosidade, eu não sei se você sabia, mas quando você fica embaixo de uma árvore ou de qualquer lugar que tenha, que seja inclinado, que seja vertical, tá? Vamos imaginar aqui a caneta que eu tenho em mãos, como se fosse a árvore. Como ela está vertical, tá? Essa ponta para cima, tudo que estiver com ponta para cima, tá? Atrairá raio. Aí você pode perguntar o seguinte, mas e no caso dos condomínios, né, dos prédios de condomínios? Esses prédios, especificamente, eles têm para-raios, que é justamente para que o raio venha ou não chegue com tanta proporção ali naquele lugar. Na verdade, nem chegue ali, tá bom? Então, veja, por isso que é arriscado você, em dia de temporal, ficar embaixo de uma árvore. Porque se você fica embaixo da árvore, imaginem o seguinte, o raio pega aqui e conduz a energia para o que estiver tudo embaixo. Consequentemente, você vai ser afetado. Tá bom? Por isso, então, a indicação de você não ir para a praia, não jogar bola, tá bom? E assim vai. Depois nós temos uma outra imagem de que não é permitido jogar pipa, tá? A céu aberto em dia de temporal. Qual é a única, então, medida que o nosso material diz que é permitido? Ficar em casa, tá? Depois nós temos aqui, 2. O que você diria aos amigos em um dia de temporal com raios, relâmpagos e trovões? Teste seus conhecimentos e o quanto você sabe ser amigo de verdade. Então vamos ver, será que você é amigo mesmo? Vamos ver. Vamos lá jogar futebol? Você vai marcar sim ou não? Alguém topa subir na árvore mais alta da praça? Opa, o que eu acabei de comentar sobre os lugares que têm a ponta para cima, que estão em posição vertical? Está um dia ótimo para soltar pipa. Alguém vai comigo? Aí você vai colocar sim ou não. Vamos ficar encostados naquela cerca de arame para ver se dá choque mesmo? Que belo dia para andar a cavalo. Vamos? Eita, complicado, né? Gente, nadar no temporal é demais. Não há problema em continuar usando o computador, videogame e telefone ligados à rede elétrica. Será? Qualquer lugar serve para se abrigar de um temporal. Não precisa ser um lugar fechado, local fechado. E aí você vai considerar aqui. Bom, eu quero que você tenha muito zelo em relação a essa nossa atividade, viu? Muito zelo mesmo. E aí nós chegamos na página de número 11, que é a página de produção de fato, a produção textual. Antes de comentar sobre a página 11, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de infográficos. Vamos lá? Pronto, aqui nós temos um exemplo então. Tá? Nós temos aqui, top alimentos, deixa eu dar um zoom, com alto teor de sódio que precisamos ter atenção. Veja que aqui a nossa imagem ela é bem simples, mas ela não deixa de ser um infográfico, tá bom? Nós temos aqui, então, ó, uma salsicha hot dog 690
gramas de sódio, tá? E aqui no meio nós temos a palavra sódio, tá? Já que este infográfico vai nos dizer que alguns alimentos que têm alto teor de sódio, nós devemos levar em consideração, tá? Se possível, até cortar da nossa alimentação. Então, nós temos aqui a salsicha como um vilão, né? Isso, naturalmente, se você observar a quantidade que tem de sódio na salsicha, tá? E aí, veja que o nosso infográfico já traz uma informação importante. Aliás, este material aqui, em relação ao que nós acabamos de ver, porque o que nós acabamos de ver no nosso livro didático, nosso livro de atividades, na verdade, tem a ver com os raios, com a incidência de raios. Aqui, neste infográfico, nós vamos ter aqui a presença de informações que têm relevância ao alimento, com os alimentos, na verdade, tá bom? Então, você aluno, você aluna que está me assistindo agora, já saiba que a salsicha hot dog, embora seja muito gostosa, né, não vamos negar, né, ela traz um malefício à nossa saúde, tá? Vamos ver outro. Pacote de macarrão instantâneo. Eita, olha só a quantidade de sódio, 1.790 miligramas, né? Então, nós vamos observar que é puro sódio. O macarrão instantâneo, ele é quase 100% sódio. Isso faz muito mal para a sua saúde, prejudica inclusive o seu sistema imunológico. É claro, naquele momento que você come macarrão instantâneo, você vai se sentir é, saciável, né? Mas por trás dessa saciedade, nós vamos ingerir para o nosso corpo um alimento que não vai nos fazer bem futuramente, tá? Depois, o que mais temos aqui? Uma colher de queijo ralado tem pouca concentração de sódio, né, em relação ao pacote de macarrão instantâneo e a salsicha. Bom? Depois, nós temos aqui uma colher de sopa de soja, tá? E aí veja o seguinte, que apenas uma colher de sopa, de molho, na verdade, uma colher de molho já é o suficiente para você ter aí um grande malefício na sua saúde. Tanto que uma colher só já vale mais do que uma salsicha hot dog, tá? E veja que em relação ao queijo ralado nós temos uma grande diferença, mas em relação à salsicha nós também temos aí uma diferença variável, tá? Depois nós temos a gorgonzola, que é o queijo, né? Nós temos também aqui uma alta concentração de sódio. Em seguida, nós temos 50 gramas de pão francês, 320 miligramas de sódio, né? E veja o seguinte, turma, pelo menos, professor Henrique, eu adoro pão, né? E nós sabemos que o pão, além dele ter uma concentração de sódio, ele também é um carboidrato. Mas o que isso significa, professor? Porque quando as pessoas falam em carboidrato, qual a diferença em relação a isso? Explique algo que eu não sei. Vamos lá. Quando nós ingerimos um alimento que lhe seja carboidrato, que é o caso do pão, tá bom? Que é o caso do arroz, é o caso do macarrão, o nosso organismo, ele trabalha em dobro para que aquele alimento ele seja dissolvido no nosso organismo, tá? Então, veja o seguinte, se ele trabalha em dobro, há um maior teor de energia, tá? O nosso corpo, ele produz mais energia. E aí, veja, ele trabalha em dobro por conta de um alimento que você ingeriu, ok? E isso faz com que você se sinta mais cansado. Quanto mais carboidratos, mais o trabalho do seu corpo, mais cansaço você vai ter. E ainda tem mais. Os alimentos que são carboidratos, eles se transformam em glicose no nosso corpo, tá bom? E aí, veja, mesmo que este alimento dê energia, o seu corpo ele trabalha em dobro para que aquele alimento específico ele seja distribuído para o nosso corpo, tá? Então veja que você precisa equilibrar, ter uma alimentação equilibrada. Tem os carboidratos leves, tem os carboidratos mais pesados, tem os alimentos que contêm fibra. Esses alimentos eles são ótimos porque eles nos deixam com maior tempo de saciedade, com menos fome,
tá? E em virtude disso, você também vai fazer com que o seu organismo trabalhe de uma maneira equilibrada, tá? Veja que até isso o nosso infográfico ele nos permite aprender, tá? Então veja que este gênero textual ele traz uma informação importantíssima. E aí vale naturalmente você levar em consideração tudo isso, tá? Como nós estamos no meio virtual, vez ou outra, a gente ouve uns latidos, né? Para quem tem cachorro em casa, enfim. Devido às circunstâncias, esse nosso meio virtual acaba sendo dessa maneira. Mas enfim, ignorem. Depois nós temos um outro alimento, que é o cubo de caldo de galinha. Turma, prestem bem atenção em relação à quantidade de miligramas de sódio, tá? Vejam, 2020 miligramas. Turma, muito maior do que todos os alimentos aqui apresentados. E olha que este alimento, tá, industrializado, ele é apenas deste tamanho, bem pequeno, em formato de cubo, tá? Veja a quantidade, eu vou até subir aqui um pouco, a quantidade de mal que você acaba ingerindo no seu corpo, tá? É muito ruim. E o sódio, ele é um malefício, inclusive, para os nossos ossos, né? É muito ruim. Depois nós temos 3 fatias de mortadela, tá? Algo que eu também adoro. E agora nós temos conhecimento da quantidade de sódio. Agora você pode me perguntar o seguinte, mas professor, eu devo eliminar qualquer alimento que que tenha sódio? Não, isso não significa que você deva eliminar ou parar de consumir. Não é isso. Você deve apenas ter uma alimentação equilibrada. Convenhamos, eu não sou muito fã de macarrão instantâneo. Para vocês terem noção, depois de 5 anos, eu me alimentei dessa refeição recentemente, entendeu? Porque eu sei que, embora tenha um alto teor, uma concentração de sódio, o meu corpo ele também precisa de uma parcela de sódio, né? Mas é claro, tudo em excesso faz mal. Agora, se você come todos os dias, e aí você vai ficar extremamente prejudicado, tá? Alguma deficiência seu corpo vai te avisar, tá? Alguma deficiência nutritiva. Para isso, nós vamos observar aqui que o nosso infográfico ele tem como fonte a nutricionista Vivian Elizabeth, tá? E ela pertence ao Albert Einstein, que é um hospital altamente conceituado, tá bom? Então veja que aqui o nosso infográfico ele é um material que você pode ter certeza absoluta do que você está lendo e dos dados que são apresentados, tá bom? Vamos ver um outro exemplo de infográfico. Aqui temos outro, maravilha, deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos aqui, alimentação saudável é uma das formas de se proteger contra o câncer. Olha, vocês perceberam que eu trouxe bastante sobre alimentação, né? E tem um propósito, tá? Você como um aluno, uma aluna do 6º ano, você tem contato o tempo inteiro com alimentos que são processados e ultraprocessados, tá bom? Você tem contato com sanduíche, com batata frita, com refrigerantes, com doces, tá? Então, assim, eu não estou dizendo que você deve parar de comer, veja bem. O que eu digo aqui é que você deve equilibrar o que você tem que comer. E quando nós passamos a equilibrar, nós começamos a fazer com que o nosso organismo entenda que ali está acontecendo uma mudança, tá bom? Então, veja, tudo precisa ser acontecido de uma maneira realmente equilibrada. E lembrando, tá? Todo o processo de mudança que você faz no seu corpo, ele precisa ser também de uma maneira, vamos colocar aqui, muito bem feita, tá? Porque se você sai de um processo extremista e vai para outro, tá? O seu corpo ele vai adoecer. Em que sentido? Estou pesando 70 quilos, quero ficar com 65. Então eu passo só a ingerir líquidos todos os dias e não deixo, e deixo de consumir alguns alimentos que são essenciais, como arroz, feijão, tá? O seu corpo ele vai sentir esse impacto e ele vai te avisar de alguma maneira que ali está acontecendo algo errado. Naturalmente, ele vai te avisar de uma maneira não muito confortável. Tá? Então, o infográfico que eu trago aqui é justamente sobre a alimentação saudável, que eu quero que vocês comecem
Comecem a pensar e a refletir de que forma você tem se alimentado. Eu utilizo algo deste gênero textual para trazer um benefício para você, tá? Então vamos ver aqui quais são as formas de se proteger contra o câncer. Evitar alimentos ultrapassados é uma das formas. E preferir alimentos de origem vegetal é necessário, tá bom? Vejam, hoje em dia nós temos uma indústria que ela produz muita concentração de alimentos industrializados. E vejam, não temos aí algo 100% natural. Até o suco de caixa que você toma é um suco que tem uma alta concentração de açúcar, tá? Não acha que não tenha. Tem. E quanto mais açúcar no seu sangue, o seu corpo ele vai ficar desregular, o seu organismo. O que mais nós temos aqui? Nós temos uma outra informação e agora nós partimos para um dado específico, tá? 62% dos brasileiros não consomem a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes. Turma, eu até entendo você não gostar de verdura ou legume, tá? Mas comece a repensar os seus hábitos. Veja que isso é um hábito necessário. Quando você passa a consumir frutas, verduras e legumes, você passa a ajudar na manutenção do seu corpo. E isso se torna algo relevante e importante, já que o seu corpo, assim que ele estiver em contato com alguma doença, o seu próprio corpo vai combater aquela doença, porque você consumiu a quantidade recomendada de frutas, verduras e legumes, e consequentemente de vitaminas, minerais e por aí vai, tá? Então veja que o seu corpo ele vai exigir esse tipo de alimentação de você, tá bom? Depois, alimentos de origem vegetal previnem o excesso de peso e diversos tipos de câncer, tá bom? Veja que este infográfico, ele é confiável porque ele tem como referência o Ministério da Saúde, tá bom? Vamos então a outro material, não paramos por aqui, nós temos mais materiais, tá? Mais exemplos consecutivamente. Pronto, agora o infográfico que eu trago, já deixo de falar um pouco sobre alimentação e entro aqui sobre meio ambiente. O que eu trouxe para você é um infográfico que diz 10 dicas para cuidar do meio ambiente. E nós temos aqui, antes de jogar algo fora, pense se pode ser reciclado. Evite sacolas de plástico, pratique a reciclagem, coma mais verduras e menos alimentos processados, vá de bike, nunca deixe a torneira aberta, tente comprar menos alimentos embalados e processados, não suje o ambiente com resíduos, desligue as luzes e aparelhos que não estão em uso, não abuse de aparelhos e brinquedos que usam pilhas e baterias, utilize o transporte público, né, ao invés de carro, tá? E aí, veja, aqui nós não temos números específicos em relação à porcentagem, né? Mas nós temos um número aqui, 10 dicas para cuidar do meio ambiente. Então, o nosso infográfico, embora ele seja mais simples, ele vai trazer estes itens aqui para te ajudar a se situar ali, a estar conscientizado sobre o meio ambiente. Afinal, nós precisamos lembrar das futuras gerações que virão, dos nossos filhos, tá? E que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos, tá bom? Vamos partir para um outro exemplo? Pronto, esse é o último exemplo que eu tenho para mostrar, tá? Antes de retornarmos para o nosso livro de atividades. Nós temos aqui, verifique os vazamentos. Uma torneira mal fechada pode trazer muito prejuízo. Veja alguns exemplos. Uma torneira pingando 46 litros por dia. Eita, turma, é muita água, né, desperdiçada. O suficiente para um banho demorado. Um filete de 1 eita, quase não sai? Milímetro, pronto, de 1 milímetro. 1.280 litros por dia, tá? O suficiente para uma família inteira com 5 pessoas. Eita, mais e mais o teor de desgaste, ou melhor, de gasto de água vai aumentando. Nós temos ainda mais aqui, um filete de 1,5 milímetro, tá? 2,1
melhor, 2.800 litros por dia. Gente, isso é um absurdo, é muita água, é muito desperdício. O suficiente para atender a 6 doentes no hospital com lavanderia e cozinha. E agora um filete de 3 milímetros, tá? Veja, aqui nós temos gotas, aqui nós temos um filete de água saindo, aqui nós já temos um filete um pouco maior de água saindo, tá? E aqui bem maior. Isso significa, então, que nós temos aqui um desperdício de 8.000 litros por dia. Gente, não é 1 litro, não são 2 litros, não são 3 litros. São 8.000 litros por dia. Isso significa que é o suficiente para abastecer uma escola inteira com 240 alunos. Veja, nós temos a informação, alguns pesquisadores dizem que em 2070 é um ano em que, se continuarmos do mesmo jeito com com desperdício de água, 2070 a água vai estar mais cara que o próprio ouro. Então vamos começar a pensar acerca dos benefícios e pensar nessa riqueza natural que nós temos, que é a água. Uma riqueza natural e uma riqueza vital. Tá bom? Então veja que este infográfico ele também é fácil e ele vai falar também sobre sustentabilidade, tá? E veja que ele traz dessa vez mais informações em formato de número, em dados estatísticos também de alguma forma, ok? Vamos partir agora para o nosso material. Pronto, retornamos ao nosso material e aqui nós temos o seguinte, lá na página de número 11, tá? Nós vamos produzir uma filipeta. É algo muito tranquilo, muito tranquilo, tá? Eu havia dito que vocês iriam produzir um infográfico, na verdade, mas o nosso material, como ele foi atualizado, ele vai trazer uma nova roupagem e aí ele vai trazer assim uma outra informação sobre outro gênero textual de cunho mais fácil para que você faça o seu. Nós temos aqui uma informação, você sabia, tá? E aí eu vou deixar que você leia, porque a nossa aula não fique só de leitura, né? Porque eu sei que você tem domínio desse processo de leitura e escrita, tá? Nós temos então a terceira pergunta, e aqui eu vou realmente precisar fazer uma leitura porque eu vou comentar. Você vai ter o seguinte: apoiando-se no repertório de textos que você leu, elabore uma filipeta sobre cuidados em dia de temporal. Professor, o que é uma filipeta? É um material tão simples e tão fácil, gente, muito fácil. Veja aqui o nosso conceito de filipeta. Material impresso semelhante ao flyer, tá? Lembra que o flyer, nós trabalhamos com ele lá nas nossas primeiras aulas? É aquilo que você vai produzir. Esse flyer, tá? Ou folder, não tem problema. Você vai fazer de uma forma que tenha informações sobre os cuidados em dias de temporal. Apenas isso, tá bom? Você então vai fazer o seguinte: você vai pôr algumas informações que vão ajudar o leitor nesse processo para que ele entenda que ele não deva ir no dia de temporal jogar bola, não deva ir à praia, da mesma forma como nós estudamos há pouco na questão de número 2, tá bom? Só que agora o nosso material pede que você faça de uma maneira mais autêntica, seja feita por você mesmo, tá bom? Aqui você vai fazer as suas anotações. Se você quiser fazer a sua filipeta aqui, não tem problema, tá bom? Ou se você quiser passar para o caderno, também não tem problema. Aqui nós temos algumas dicas, tá? E temos principalmente dica em relação à filipeta, tá? E aí é importante que você tenha esse momento aqui de leitura em relação a essas dicas, tá? Você vai pesquisar sobre os cuidados que se deve ter em dias de temporal, você vai selecionar as informações que devem constar na filipeta, você vai escolher a linguagem adequada ao leitor, você vai criar um layout para a filipeta, tá bom? A maneira como a filipeta vai se apresentar, você deve produzir o seu texto e avaliar o seu texto sempre que necessário, tá bom? E veja que as informações que você tem lá da aula de língua portuguesa, você vai precisar trazer aqui para a nossa aula de hoje, porque a sua filipeta, ela deve estar dentro da norma padrão, dentro das regras que você aprende sobre a gramática, ok? Perfeito, então, turma. Chegamos, então, à produção de texto número 3 da nossa disciplina, que é
produção textual, redação. Eu espero que vocês estejam aproveitando tudo que eu tenho a oferecer para vocês. Peço, inclusive, que vocês tenham um pouco mais de paciência em relação aos nossos conteúdos, tá bom? Eu sei que em alguns momentos dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto, né? Mas não façam isso. Pensem no futuro de vocês, tá bom? Agradeço também as mensagens que vocês enviam para mim, que vocês contam para mim que eu sou uma pessoa muito paciente, né? Paciência tem que ser realmente algo necessário, viu? Bem, depois dessa produção, então, tire foto, faça um registro, envie para o meu privado e aí eu vou verificar e ver de que forma eu posso te ajudar a fazer alguma correção, tá bom? E fazer a sua pontuação de comportamento e de nota do livro. Tá bom, turma? Então é isso. Para hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula, viu? Boa produção. Tchau, tchau.